Shalom a todos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Estamos aqui para mais uma oportunidade de louvarmos ao nosso Deus e trazer uma palavra para o teu coração nesta noite. Noite de quarta-feira, 22 de abril de 2020. Estamos aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor nosso Deus, louvarmos ao Deus eterno no nome de Jesus. E antes de nós fazermos uma oração, iniciando o nosso momento de comunhão, de culto ao Senhor nosso Deus, eu quero aqui deixar uma palavra, lendo o que está escrito no versículo 14 do Salmo 27, onde o salmista diz: espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queridos, não há nada melhor, não há nada mais agradável do que esperarmos pelo Senhor. E diante de tudo o que está acontecendo no Brasil e do mundo, uma coisa nós temos certeza: nada, absolutamente nada e nem ninguém pode parar, pode impedir o trabalhar de Deus em relação à minha e à tua vida, no nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, nada e nem ninguém, nenhuma circunstância impede o trabalhar do Senhor na vida daqueles que nele esperam. E o que eu tenho para dizer para você nesta oportunidade é para que você continue esperando em Deus, esperando com animação, com expectativa de fé, com alegria, porque o Senhor, Ele manifestará o seu poder sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, soberano e eterno Pai, como é bom estarmos na Tua presença. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui para Te louvar, para glorificar o Teu nome. Obrigado pelas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através da Tua palavra, pois nós dedicamos este momento para a honra e louvor do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. A Andresa vai louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu tenho certeza de que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas no nome do Senhor. Espera, pois, no Senhor. Shalom, irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuar adorando o nome do Senhor, nesses momentos que estamos passando. É bom, faz bem a nossa alma e a nossa vida. Glória a Deus. Tudo que eu tenho a te ofertar, Maravilha. É um quebrantado coração. Glória a Deus. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração move o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Aleluia, Deus. É rasgar o céu com o coração.
Um quebrantado coração, ele move os céus, ele move o coração de Deus, ele toca o coração de Deus, que nós venhamos, né, a quebrantar o nosso coração. Glória a Deus. Através do louvor, né, na presença de Deus. Aleluia, Deus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés. Glória a Deus, louvado seja Deus. Perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 Senhor. Quando as lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Declare. Glória a Deus, aleluia, louvai ao Senhor. E todos os povos, todos os habitantes da terra são convidados a render graças ao nome do Senhor. Nada, absolutamente nada, impede o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Estamos vivendo dias, estamos passando por um momento bastante delicado, mas isso não tem impedido do céu brilhar, isso não tem impedido das estrelas brilharem durante a noite, isso não tem impedido os pássaros de cantar, e muito menos tem impedido a igreja de adorar ao Senhor, de propagarmos a palavra da salvação. Porque, como diz a palavra do Senhor, nunca se viu, nunca se ouviu, né? E nem se percebeu um Deus que trabalha além do Senhor, além do nosso Deus, daquele que criou os céus e a terra.
Então, diante de tudo o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai ainda acontecer no futuro, vai impedir de que Deus possa trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Então, saiba esperar com animação, com ousadia, com expectativa de que Deus está no controle e absolutamente nada sai do controle do Senhor nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nós queremos nesta oportunidade, em nome do Senhor, trazer aqui uma palavra para a edificação da nossa fé, no nome de Jesus. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, pois sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra do nome de Jesus relacionada à volta do Senhor Jesus. Isso mesmo, quero trazer nesta noite uma palavra relacionada à volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E eu quero começar lendo aqui, em nome de Jesus. Se você tiver uma Bíblia aí aberta, pode acompanhar comigo, na carta de Paulo aos primeiros Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, onde nos diz o texto sagrado: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Louvado seja o Senhor por esta palavra. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, eu quero falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, porque desde que Jesus ele subiu aos céus, os remidos aguardam ansiosos por sua volta. A volta de Jesus, ela se tornou e hoje é um dos assuntos mais importantes da nossa atualidade, pois é neste tempo que temos visto os cumprimentos das profecias que antecedem a volta de Cristo, e essas profecias se cumprem no nosso tempo com muita rapidez. A volta de Cristo, ela é ensinada de maneira clara, definida e inequivocada na palavra de Deus. Ao estudarmos a Bíblia minuciosamente, descobre-se que depois da doutrina da expiação mediante o sangue de Cristo, não há verdade tão proeminente como a referente à segunda volta de Cristo. Então, diante do cenário que nós estamos inseridos, falar sobre a volta de Jesus é de suma importância. Sempre foi. Desde que Jesus ele subiu aos céus, os cristãos, os seguidores, todos que creem no Senhor Jesus, esperam de forma ansiosa por este momento, pelo momento da volta do Senhor Jesus. E este momento é um momento oportuno para nós falarmos desta volta, da volta do Senhor Jesus. E eu quero aqui trazer algumas palavras, algumas razões pelo qual se tem a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. Sim, a Bíblia Sagrada, ela relaciona enfaticamente a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. Olha só o que Paulo diz escrevendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, versículo 14, versículo 16 e versículo de número 17. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que palavra gloriosa o apóstolo Paulo falou à igreja e aos irmãos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. É uma palavra muito gloriosa que está relacionada à ressurreição dos mortos, e essa palavra também está relacionada à segunda vinda de Cristo, a qual nós esperamos de forma ansiosa. Estamos aguardando com muita ousadia e expectativa no nosso coração, de que muito breve Jesus voltará para buscar todos quanto receberam como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero aqui listar alguns tópicos, né, pelo qual nós temos certeza, algumas razões, né, da certeza da volta de Cristo. Primeiro, porque da certeza da volta de Cristo é de que o Senhor Jesus, Ele mesmo afirmou que voltará. Sim, o mesmo Senhor Jesus, Ele afirmou que voltará. Isso mesmo. Quando eu leio a Bíblia, no livro de João, no capítulo de número 14, e no versículo de número 1, eu vou encontrar uma palavra muito relacionada a isso. João capítulo 14, no versículo de número 1 até o versículo de número 3, onde Jesus diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha, que esperança, que coisa gloriosa. Então, a certeza de que temos acerca da volta do Senhor Jesus é porque Ele mesmo afirmou que voltaria. E por essas razões nós temos que ter essa certeza de que o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra razão pelo qual nós temos certeza da volta do Senhor Jesus é de que não só Jesus afirmou que voltará, mas os anjos afirmam que Ele voltará. A Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 10 e versículo de número 11, a Bíblia ela nos afirma da seguinte forma, olha só, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, nota-se de que não só Jesus afirmou que voltaria, mas os anjos que também estiveram presentes na ocasião da ascensão, da subida do Senhor Jesus ao céu, disse para os galileus que ali estavam, de que da mesma forma de que eles estavam contemplando o Cristo subir aos céus, poderia também se perceber de que ele voltaria. Então, nós temos sim a certeza da volta do Senhor Jesus por essas razões, de que Jesus disse que voltaria. Ele afirmou que voltará.
Os anjos também afirmou que voltará. Uma outra razão pelo qual nós temos que crer e ter a certeza, e hoje nós estamos aqui falando da volta do Senhor Jesus para a glória de Deus. Uma outra razão pelo qual nós temos que ter essa certeza, queridos irmãos, é porque a palavra de Deus, ela dá o testemunho, ela mesmo afirma de que o Senhor Jesus Cristo voltará. Isso mesmo. Só no Antigo Testamento existem cerca de 1527 referências acerca da segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento, esse mesmo evento é mencionado por 319 vezes. Para cada vez que a primeira vinda de Cristo é mencionada, a segunda, ela é referida 8 vezes. Capítulos inteiros, como Mateus, capítulo 24, Lucas, capítulo 21, Marcos, capítulo 13, foram dedicados ao ensino do segundo advento. E epístolas inteiras, como a primeira epístola e a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, elas foram escritas quase que especificamente para tratar desse assunto muito importante, que é a volta do Senhor Jesus, a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Então, uma das razões pelas quais nós temos que ter certeza da volta do Senhor Jesus, e é um assunto muito importante para o nosso tempo, é de que Jesus, ele mesmo afirmou que voltará. João, capítulo 14, versículo 1, versículo 3. Os anjos também afirmaram que Jesus voltará. Atos, capítulo 1, versículo 10 até o versículo número 11. E as escrituras do Antigo ao Novo Testamento, ela fala da primeira vinda de Jesus, como também da segunda vinda, da sua segunda vinda. Então, a palavra de Deus, ela por si só dá esse testemunho. Ela afirma de que Jesus ele voltará. Mas uma outra coisa interessante que eu também quero abordar aqui nesta oportunidade, nós estamos falando aqui acerca da volta do Senhor Jesus, e eu quero deixar isso bem claro em nome do Senhor, é de que o testemunho da ceia do Senhor afirma que ele voltará. Sim, a ceia do Senhor, ela é um testemunho que afirma que Jesus, ele voltará. Porque todas as vezes em que o crente ele se assenta à mesa do Senhor, ele está proclamando a sua fé na volta de Jesus. Porque foi o Senhor Jesus mesmo que disse: "Fazei isto em memória de mim", Lucas capítulo 22, versículo 19. E o próprio apóstolo Paulo, ele acrescenta as seguintes palavras: "Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha." Então, a ceia do Senhor, ela dá testemunho da volta do Mestre, do Senhor Jesus, ao qual nós estamos esperando de forma ansiosa. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Ele mesmo diz, "Fazei isto, porque todas as vezes que bebestes cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha." Então a própria ceia do Senhor, ela testemunha de que Cristo voltará. E aí, meus amados e queridos irmãos, Jesus afirmou, os anjos afirmaram, a palavra de Deus, ela afirma, o testemunho da palavra de Deus, ela afirma de que Jesus voltará. O testemunho da ceia do Senhor afirma de que ele voltará, E uma coisa que nós temos que levar em consideração, em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda em relação a este assunto, é de que a ceia do Senhor, ela é um ato memorável,
e porquanto é somente até que ele venha. E nós estamos o quê? Anunciando. Até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o testemunho da ceia, ela afirma de que Jesus voltará. E nós fazemos isso em memória, anunciando até que ele venha. Uma outra razão pelo qual nós devemos ter a certeza da volta de Jesus, além dos exemplos que aqui eu já citei, e esse é uma razão para o nosso tempo, é de que os sinais do fim dos tempos atestam de que Jesus voltará. Os sinais que ora se cumprem segundo as profecias atestam que o principal dos grandes acontecimentos do fim dos tempos está às portas. Isto quer dizer que Jesus virá muito breve. Então, os sinais, eles testificam, eles atestam, eles também estão anunciando de que Jesus voltará. E quando eu comecei aqui no momento do culto, eu disse de que esse tempo é um tempo muito importante de falar acerca da volta de Jesus. Todos os tempos, até de quando Jesus subiu aos céus, é importante o tema acerca da volta de Jesus, porque os discípulos do Senhor estão esperando, estão aguardando a sua volta. Mas neste tempo, ainda é muito mais importante, uma vez que os sinais, as profecias, os acontecimentos, eles estão acontecendo de uma forma muito rápida, que antigamente não se via. Então isto quer dizer de que os sinais dos fins dos tempos, eles estão atestando de que Jesus, ele voltará. E quais são estes sinais? Estes sinais, eles estão descritos em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 3 ao versículo de número 12, dá-se para ver. A palavra de Deus diz que no final dos tempos haveriam falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguição, falsos profetas, multiplicação da iniquidade e também até mesmo a frieza espiritual, entre outros sinais. E isso é uma realidade para os nossos dias, é uma realidade no nosso tempo. Então, os sinais do fim dos tempos atestam de que Jesus, ele voltará. E aí, queridos, diante de tudo isso, nós temos que ter a certeza, nós temos a certeza de que Jesus, ele voltará. Jesus afirmou isso, os anjos afirmaram isso. As Escrituras por si só é um testemunho que afirma que Jesus voltará. A ceia é um testemunho de que ele voltará, a ceia do Senhor. E os sinais que nós estamos ouvindo e vendo no nosso tempo é uma prova cabível, é uma prova muito forte que atestam de que ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, como nós estamos falando da volta de Jesus, e aqui eu citei alguns exemplos, algumas razões que nós temos que ter a certeza de que ele voltará, porque nós cremos que Jesus voltará. De que maneira Jesus voltará, né? Primeiro, vale se levar em consideração de que a sua volta será em duas fases, né? Em primeiro lugar, virá buscar a sua noiva, isto é, abruptamente, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ele levará os que se acharem preparados para a sua vinda. Esta fase se refere ao arrebatamento da igreja. Como eu li aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E nós encontramos também uma outra referência na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, a volta de Jesus, ela se dará em duas fases distintas. A primeira, num abrir e piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. No piscar de olhos. Ele virá para quê? Para buscar aqueles que estão preparados. Ou seja, ele virá
Essa primeira fase se refere ao arrebatamento da igreja. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, e eu já li e faço questão de ler novamente, em nome de Jesus, capítulo 15, versículo 52, olha só que coisa gloriosa, nos diz da seguinte forma: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Então, Jesus voltará de uma forma de que primeiro virá para buscar a sua igreja. De que maneira Jesus voltará? Ele voltará em duas fases distintas. A primeira, buscar a sua igreja, buscar os remidos, buscar aos que estão preparados. Isso refere-se ao arrebatamento da igreja. E a segunda fase diz respeito à revelação de Cristo em glória, ocasião em que nosso amado Salvador descerá no Monte das Oliveiras, como está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14, versículo de número 4. E eu vou ler aqui para os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 4. Olha só o que está nos dizendo a palavra do Senhor nosso Deus. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra parte dele para o sul. Isso fala da segunda fase, né? Que está relacionada a essa etapa em que Jesus voltará com a igreja a fim de restaurar o povo de Israel e erguer o seu reino de paz sobre a terra. Então a volta do Senhor Jesus, ela se dará da seguinte forma, em duas fases distintas. A primeira, ele virá para buscar a igreja, o arrebatamento, e a segunda, ele virá com a igreja. Glória a Deus. Né? Para restaurar o povo de Israel e erguer o seu reino de paz sobre a terra. Então, desta maneira, Jesus, ele voltará. Glória a Deus, e nós estamos ansiosos pela sua volta. Agora, uma questão muito importante que também devemos levar em consideração diante do tema que nós estamos abordando neste momento, acerca da volta do Senhor Jesus, é de quando se dará a segunda vinda de Cristo. Quando? Aí, meus amados, eu quero dizer para você, baseado na palavra, de que ninguém sabe. Porque o que nós sabemos é de que Jesus, ele virá como vem o ladrão. E ninguém pode prever o momento de um assalto, né? De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, Mateus 24, versículo 43 e versículo 44. Ele próprio afirmou que nem os anjos sabem o dia e a hora, mas apenas o Pai. Ele disse, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. Então, quando se dará a sua segunda vinda? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E é um motivo pelo qual nós devemos estar preparados. Porque temos certeza da sua volta. Ele afirmou isso. Os anjos afirmaram isso. As Escrituras testemunham afirmando isso. A ceia do Senhor é um testemunho que afirma a volta do Senhor Jesus. E claro, os sinais que nós estamos vendo no nosso presente tempo, nesta geração, é uma prova que atestam
de que ele voltará. E voltará de qual maneira? De que maneira? Em duas fases distintas. A primeira, para buscar aqueles que estão preparados, o arrebatamento da igreja. O segundo, virá com a igreja para restaurar o povo de Israel e erguer o seu reino de paz sobre a terra. Sim, porque a terra pertence ao Senhor. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Uma coisa muito importante de que também nós devemos levar em consideração, queridos amados irmãos, de que nós não sabemos, na verdade ninguém sabe, né? Ninguém sabe de quando ele voltará. Ninguém sabe. Por isso, ele deixou a seguinte recomendação, e essa recomendação está em Mateus 24 e 42, e eu vou ler para você o que está escrito lá. Qual é a recomendação? É essa: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por nós não sabermos, por ninguém saber o dia de que virá o Senhor, ele mesmo recomendou: vigiai. Para quê? Para que ninguém possa ser pego de surpresa. Glória a Deus. Uma outra questão que também está relacionada quando se dará a sua segunda vinda é de que mesmo que ninguém sabe de quando será o dia e a hora, mas uma coisa é certa: Jesus buscará a sua igreja antes que venha a grande tribulação. Os crentes hoje passam por muitas tribulações, é verdade. Porém, a grande tribulação descrita em Mateus 24, do versículo 21 até o versículo 29, somente irromperá após o arrebatamento da igreja. Portanto, os salvos, autênticos servos do Senhor Jesus, não passarão pela grande tribulação. Vejamos o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Eu vou ler aqui o que está escrito, né, na palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9 até o versículo 11. Olha o que está escrito lá. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E a palavra do Senhor também vai nos dizer no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo 10, da seguinte forma: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, apesar de nós não sabermos o dia e a hora de que o Senhor Jesus virá, mas nos recomendou de que venhamos estar atentos, portanto, vigiai, né? Para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Uma coisa certa é de que Jesus, ele buscará, e eu creio nisso, ele buscará a sua igreja antes que venha a grande tribulação. Porque ele vai livrar o seu povo, né, da ira que será derramado sobre os povos, sobre os habitantes da terra que ali estarão naquele período chamado de a grande tribulação. É verdade que nós passamos por muitas tribulações, mas ainda não é comparado com aquilo que está por vir. E devemos crer em nosso coração de que Jesus, ele virá antes. Ainda que nós não sabemos o dia e a hora, mas cremos pela sua palavra de que antes da grande tribulação, ele virá para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A recomendação de Deus
é essa para todos quanto estão ouvindo esta palavra, no nome de Jesus. E uma coisa interessante aqui, também importante, no que se diz respeito à volta do Senhor Jesus, é de que a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus, ela constitui, a volta de Cristo constitui esperança e consolo para os crentes. Sim, a volta do Senhor Jesus Cristo, ela constitui esperança e consolo para os crentes. Ou seja, bendita esperança. O olhar do crente fiel deve percorrer os céus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, como está em Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Então, essa volta do Senhor Jesus que nós estamos aguardando, ela constitui, para aqueles que creem no Senhor, uma bendita esperança. Uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E também ela é um consolo para os crentes. Então, meus amados irmãos, nós devemos anelamos e esperamos o Filho de Deus que virá desde os céus. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então isso para nós é o quê? É uma esperança bendita. Mas além de ser para nós uma bendita esperança da sua vinda para buscar o seu povo, a sua segunda vinda, ela também é para nós um consolo. A volta do Senhor Jesus também é motivo de consolo para todos os crentes. Paulo escreve aos Tessalonicenses ao concluir sua mensagem sobre o segundo advento de Cristo. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, que para nós é um consolo. Olha o que ele diz lá: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós temos que, com essas palavras que falam acerca da volta do Senhor Jesus, é de nos consolarmos. Para nós se constitui em uma esperança bendita, mas também serve de consolo. Então, diante do tema e do assunto que nós estamos abordando nesta noite, fica claro afirmar de que Jesus voltará com certeza. E nós estamos falando da volta do Senhor Jesus. E por quais razões? No que nós devemos basear a nossa afirmação, essa certeza? Porque Jesus afirmou isso. João 14, versículo de número 1 até o versículo de número 13. 3, ele afirmou isso. Os anjos também afirmaram isso. Atos 1, versículo 10 e versículo 11. A palavra de Deus, do Velho Testamento até o Novo Testamento, ela testificam, ela atestam de que Jesus voltará. Estamos falando aqui da sua segunda vinda. E mais do que isso, não só a palavra do Senhor dá esse testemunho, como a ceia do Senhor. Ela é um testemunho. Fazer isto em memória de mim. E Paulo, ele escrevendo ali a palavra, quando ele escreveu na carta em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele nos deixou claro a respeito disso, queridos irmãos. A respeito de que a ceia do Senhor, ela testifica, né? Ela testifica de que Jesus voltará. Como? Né? Como ela testifica?
da seguinte forma. Ela testifica porque a própria palavra de Deus vai nos dizer, e eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, e a ceia do Senhor, ela é um testemunho também. Olha o que diz aqui. Diz assim, olha, eu já li, mas vou novamente frisar isso aqui. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Está aqui a prova, o testemunho de que a ceia, ela testifica também de que Jesus voltará. E mais, os sinais do fim dos tempos atestam de que Jesus, ele voltará. Os sinais estão aí. Nós temos ouvido e visto de tudo acerca do que tem acontecido no Brasil e no mundo. Isso é a prova real de que os sinais, eles estão testificando de que Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E de qual maneira? E eu já falei, né? Mas faço questão de repetir aqui para que isso fique bem frisado. De que maneira Jesus voltará? E aí eu falei de que a sua vinda, ela se dará em duas fases distintas, porque a primeira ele virá para buscar os que estão preparados, isso está relacionado ao arrebatamento da igreja. Em segundo, ele virá com a igreja, né, para restaurar o povo de Israel e erguer o seu reino de paz sobre a terra. Tá bom? Então, essa volta do Senhor Jesus, ela se dará desta forma, desta maneira. E quando se dará essa segunda vinda? Aí ninguém sabe. Mas, pela sua palavra, nós podemos dizer de que ele virá buscar a sua igreja antes do período da grande tribulação. E nós temos como a volta do Senhor Jesus, queridos irmãos, nós temos a volta do Senhor Jesus como esperança, uma esperança bendita para aqueles que creem na sua volta. E também se constitui consolo. Por isso Paulo diz, consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Então, a volta do Senhor Jesus para buscar o seu povo, para nós é uma grande esperança. É uma esperança maravilhosa, uma esperança bendita. É uma bendita esperança. Mas é também consolo para as nossas vidas. E eu quero aqui deixar algo também e dizer para você que a morte, a separação, o martírio, o sacrifício, a perseguição e qualquer outra coisa que aflija ao crente, perdem o seu poder e se tornam menos terrível por causa da esperança consoladora da vinda do Senhor Jesus. Isso quer dizer que diante dos sofrimentos de que os nossos irmãos passaram, do que nós estamos passando e daquilo que ainda vamos passar, não é nada comparável com a esperança e o consolo que nós temos acerca da vinda do nosso Senhor Jesus. Não há sofrimento nenhum, nem morte, nem separação, nem martírio, nem sacrifício, nem perseguição e nem qualquer outra coisa que aflige ao crente e perdem o seu valor e se tornem menos terrível por causa da esperança consoladora de Cristo. Então, meu querido irmão, independente do que esteja acontecendo, e nós sabemos que o momento que nós estamos passando e estamos vivendo é um momento de que nada mais é do que o cumprimento dos sinais, o cumprimento das profecias. Nós somos a geração, né, que estamos vendo com os nossos próprios olhos e ouvindo com os nossos ouvidos acerca dos sinais que antecedem a volta do nosso Senhor. E diante de tudo que estamos vivendo, nós temos que acerca da volta de Jesus, que é a certeza que nós temos que nos consolar e consolar uns aos outros, porque a volta do Senhor Jesus, ela é bendita. E nada, né?
E o apóstolo Paulo já declarou: nada poderá nos separar do amor de Deus. Poderá nos afastar. Absolutamente nada. Né? Não foi possível as lutas, as perseguições, né? Impedirem dos nossos irmãos deixarem a Cristo. Hoje também não será diferente. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, embora perseguida, embora vivendo neste tempo, né, ela é vitoriosa. E ela tem como esperança a volta do Senhor Jesus. E ela se consola com isso. E ela não só se consola, e nós não só nos consolamos, mas consolamos uns aos outros. Por isso, meu querido irmão, você que está nos acompanhando neste momento, tenha a volta do Senhor Jesus como uma esperança maravilhosa, uma esperança bendita. Tenha a volta do Senhor Jesus como um consolo para a sua vida, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E uma coisa aqui que eu quero também deixar é que diante deste tão importante assunto para os nossos dias, ou seja, a volta do Senhor Jesus, diante deste tão importante assunto, nada melhor do que estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Então, diante deste assunto, que é a volta do Senhor Jesus, nada é mais importante, ou nada é melhor do que estarmos preparados para esta volta que pode acontecer a qualquer momento. Não sabemos o dia nem a hora. Se não sabemos, poderemos de alguma forma crer de que a qualquer momento Jesus voltará. E nesta primeira fase, ele virá para buscar os que estão preparados. E eu quero dizer a você, eu quero me dirigir a você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, aonde quer que você esteja, independente do que você esteja fazendo. Como está a sua vida? Como está o Senhor? Pense sobre isso. É momento de mais do que nunca. É momento de... Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão meio que receosas, meio que incertas do que possa acontecer. Mas eu quero dizer para você de uma coisa: não tenha medo, mas aproveite este momento, esta situação e reflita. Faça uma autoavaliação da sua vida, como está a sua vida com o Senhor Deus. A gente tem visto as pessoas temerem, né? Fala-se muito nesse tempo de um vírus, do coronavírus, do Covid-19, e a gente tem visto as pessoas amedrontadas a respeito disso, mas nós temos que temer de fato ao Senhor. A Ele nós temos que temer, porque Ele virá para buscar os que estão preparados. Ele virá para buscar a sua igreja. E sobre as nuvens, Ele virá, neste primeiro momento, para arrebatar o seu povo. E eu quero dizer a você, meu querido, prepare-se, esteja com a sua vida preparada, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Tá bom? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja tem dito essas palavras, a igreja continuará dizendo esta palavra, porque quando se trata da volta de Jesus, que é um assunto muito importante para a igreja do Deus vivo, isso nos traz uma grande esperança, é uma esperança bendita. E mais do que nunca, é um consolo para nós, nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Aí, a Andresa vai louvar ao Senhor Jesus com mais um hino. Nós vamos adorar ao Senhor diante de tudo que nós podemos aprender da sua palavra nesta noite, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Glória a Deus. Reis é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Um gesto simples de amor no jumentinho triunfou. Oh, glória a Deus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei. Declare. Glorioso Salvador. Declare com fé. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus voltará. Muito breve voltará. E nós esperamos ansiosos por esse dia. E eu quero dizer para você que, independente da situação e do momento, continue crendo. Continue depositando a tua confiança no Senhor nosso Deus, esperando por Ele. A Bíblia diz de que devemos esperar com animação. Nunca se ouviu, nunca com os olhos se percebeu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Então, se você espera no Senhor, espere com animação, com expectativa de fé. Ele está trabalhando em favor do seu povo. As nossas orações estão continuamente diante do Senhor. E eu quero dizer para você, nesses dias, que nós possamos ser propagadores, que nós possamos ser atalaias, que nós possamos ser divulgadores de boas notícias. Temos visto e ouvido muitas notícias ruins, mas Deus levantou esta igreja para propagar boas notícias. Então seja você
um canal de boas notícias. E uma das notícias mais agradáveis que se pode ter neste tempo é a notícia acerca da volta do Senhor Jesus. É anunciar de que Cristo, Ele voltará. Então eu quero até que pedir para você compartilhar esta transmissão, esta live, para que outras pessoas possam, de alguma forma, aprender com a palavra que foi ministrada e Deus, através desta palavra, possa alcançar muitos corações. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos que estão aí, nos acompanhando, assistindo esta programação, este momento dedicado ao Senhor. Tudo é dele, por ele, são todas as coisas. Glória a Deus. O homem não tem nada se do alto ele não vier. Toda glória pertence ao Senhor. E como diz a sua palavra, a terra está cheia da sua glória. E por mais que se fale de problemas, de enfermidades, disto ou daquilo, de más notícias, eu me atrevo a dizer, a terra está cheia da glória do Senhor. Glória a Deus. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Amém. E Deus, neste tempo, está trabalhando, está agindo em favor do seu povo e da sua igreja. Em nome de Jesus. Dias melhores virão, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Nós vamos, neste momento, encerrarmos aqui a nossa programação, mas não esquecendo daquilo que nós, pela misericórdia de Deus, podemos aprender da sua palavra, da sua volta, de que neste tempo é um assunto muito importante, uma vez que neste momento nós estamos vendo os sinais se cumprirem, né? De uma forma tão rápida, né? Nós temos ouvido. Então, é muito importante falar sobre a volta do Senhor Jesus e nós temos essa certeza de que Jesus voltará. Ele nos garantiu isto, a sua palavra nos fala a respeito disso e a igreja do Senhor Jesus, ela dá esse testemunho e ela proclama de que Ele voltará. Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente noite guardada pelo Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar neste momento abençoando a sua vida, orando, agradecendo a Deus por este momento. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós rendemos graças a Ti, porque a Ti pertence toda a honra e toda a glória, e Tu és o nosso Deus e não há outro Deus além de Ti. Obrigado por este momento de comunhão, por este momento de oportunidade, de louvar o Teu nome, de ministrar a Tua palavra. Pai, que o Senhor nesta noite, neste momento, nesta oportunidade, venha abençoar as nossas vidas, a vida de todos quanto estão nos acompanhando por essa transmissão. Que o Teu Espírito Santo possa capacitá-los, possa convencê-los, que o Senhor possa agir em favor daqueles que em Ti esperam. E nós estamos com os nossos olhos fixados em Ti. Abençoa a vida do Teu povo. Assim oramos, declarando uma noite de paz e tranquilidade no nome do Senhor. Amém. Diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça que o nosso cântico de vitória é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe a todos. Shalom, Lahema, paz seja convosco. Deus abençoe a todos e até a próxima em nome de Jesus.